Horóscopo para o dia 14 de fevereiro de 2021. Áries ou Carneiro. É possível que algo em que você tenha depositado bastante energia acabe por não sair da maneira que desejava, o que certamente vai te abater. No entanto, cuidado com a tentativa de atribuir a responsabilidade pelo acontecimento a algo externo, pois provavelmente será alguma desatenção sua que poderá provocar tal fato. Há também o fato de ignorar o que aconteceu e decidir continuar a tocar como se nada tivesse acontecido. Embora seja uma maneira de se levantar e seguir a vida, a questão é que alguma correção precisa ser feita antes, e que não deverá ser ignorada. Portanto, aceite que algo deu errado, compreenda sua responsabilidade nisso e faça os acertos necessários para que possa continuar. Touro. É possível que você tome consciência de que já conseguiu acumular os recursos necessários para a realização de algum projeto, sejam tais recursos intelectuais ou materiais. A questão é que poderá se render à inércia, praticando o depois eu faço. Contudo, nada vai acontecer se você não arregaçar as mangas. Quanto mais rápido você começar a se mover rumo ao seu objetivo, melhor. Afinal, você já viu que o que tem atende o agora, e não dá para saber do futuro em médio ou longo prazo, em que as situações poderão mudar, e assim talvez o que tenha em mãos de nada sirva. Quando começar a agir com o objetivo de alcançar o que deseja, colocando seu coração nisso, é bem provável que várias outras coisas que possa precisar no meio do caminho simplesmente venham de onde menos espera, e se encaixe perfeitamente no momento mais oportuno. Gêmeos. Você estará bastante perceptivo a respeito dos cenários em que colocar sua atenção, fazendo uma leitura correta do que se passa. Embora isso seja um aspecto positivo, o problema é o que se fará com tais informações. Será possível que em situações onde venha a informar seu juízo, acabe por atender mais ao clamor da maioria do que ao que de fato aconteceu apenas para ganhar admiração imediata. Porém, se lembre que a verdadeira verdade sempre vai se manifestar, e aqueles que podem ter sido injustiçados por você poderão se lembrar no futuro, e então cobrar sua retratação quando tudo for revelado. Sendo assim, evite fazer o social e seja o mais sincero possível, mesmo que isso venha a trazer confrontação imediata. É melhor ser lembrado lá na frente como alguém que conseguiu perceber o que de fato aconteceu do que alguém que se engana com facilidade, e que os conselhos nunca devem ser ouvidos. Ou então, se achar melhor, dê um passo para trás, não se posicionando, deixando que as situações se desenvolvam. Câncer ou Caranguejo. Tome cuidado com as atividades que venha a realizar para os outros com o único objetivo de fazer uma autopromoção, pois já na essência servem absolutamente para nada, e além de provocar escassez fora, ainda aumenta a escassez interna. Afinal, a busca incessante para que outro te valorizem é nada mais que a tentativa de que supra a necessidade de reconhecimento do próprio valor que nem você reconhece. Quem realmente reconhece seu próprio valor dificilmente vai agir para que outros valorizem. Pelo contrário, se sentirá satisfeito por saber quem é e todo o potencial que possui, e isso começa a se refletir fora, fazendo com que os outros fiquem encantados com o que você faz sem que tenha de mencionar que eles precisam te aplaudir. No máximo, o que poderá acontecer se seguir pelo caminho apontado inicialmente é que pessoas espertas, ao perceber sua carência, comecem a dar o que você quer apenas para conseguir te manipular.
Afinal, não há nada melhor para abrir a guarda de alguém que elogios a pessoas inseguras. Leão. Você estará bem aberto aos sonhos, talvez passando boa parte do seu dia projetando sobre como deseja que eles sejam, e que não vê a hora de que se tornem realidade. É bom e saudável termos sonhos, pois são eles que normalmente nos dão o ânimo para viver a cada dia tentando dar o nosso melhor. Por outro lado, seria bom você se atentar a detalhes deles, pois poderá projetar algo que, se não realizar análise das possibilidades, seja no momento da execução ou quando já materializado, poderão trazer alguns transtornos. Se lembre que sonhos são planejamentos, e dificilmente conseguimos planejar algo perfeito, sendo necessário fazer alguns ajustes no meio do caminho. Porém, há coisas que se ignoramos logo de início, acaba resultando em tragédia, como planejar fazer uma tomada dentro de uma piscina, por exemplo. Eu sei que foi um exemplo absurdo, mas em maior ou menor grau, podemos desejar algumas coisas sem pensar em detalhes de como será na vida real, mas que poderiam ter sido previstas já na concepção da ideia. Portanto, seja mais detalhistas, pois assim saberá definir melhor o que deve continuar em seus sonhos e o que pode ser tirado. Virgem. Talvez você precise abaixar a guarda de sua mente crítica em seu domingo. Isso porque haverá a tendência de que se sinta uma pessoa bem mais leve, ao ponto de agir com a simplicidade de uma criança, e devido a tal estado, sua parte criativa também ser beneficiada, vindo a ter diversas ideias, seja para se divertir ou mesmo como solução de algo. A questão é que poderá ser tão simples que seu lado racional comece a encher de julgamentos. Afinal, você pode ser um adulto, e fica muito feio ter ideias dignas de alguém com menos de 10 anos. No entanto, não há qualquer norma que indique a obrigatoriedade de que tudo precisa ser complexo. Pelo contrário, às vezes as coisas se tornam mais difíceis justamente porque queremos deixar tudo complexo, quando a simplicidade resolveria tudo definitivamente. Portanto, cuidado para não pegar pesado com alguns julgamentos que vier a ter sobre inspirações. Se lembre que entre algo que resolve e algo complexo, o mais importante é o que resolve. Libra ou Balança. A humanidade é conhecida pela intensidade que coloca em suas paixões, mas costuma direcionar isso bastante mal, direcionando toda a sua emoção para o que deseja que não aconteça do que para o que deseja que se torne realidade. Às vezes está tudo bem, mas a pessoa começa a acreditar que ela está em perigo, que vai perder algo, e assim vai alimentando isso com tamanha intensidade que acaba por acontecer de fato. Isso é um alerta para seu domingo, pois seria bom começar a verificar quais são as áreas de sua vida em que está agindo dessa forma, para evitar que venha a se tornar realidade, pois se plantar esses tipos de coisas e continuar a alimentar elas, será o que vai ter na colheita. Pelo contrário, procure investir mais em sua segurança. E não estou falando em 1001 travas, seguros e coisas do tipo, mas em se tornar uma pessoa mais segura internamente. Em vez de ficar com ideias na cabeça que tudo de ruim poderá acontecer a qualquer momento, seria uma boa começar a agradecer a cada coisa que dá certo em seu dia. E isso não apenas para este domingo, mas que seja uma prática diária. Quando se começa a fazer isso, se percebe que dá mais coisas certas que erradas em sua vida, e se torna cada vez mais numa pessoa segura. E será natural que aquelas coisas que aconteciam e que te assombravam deixem de ocorrer.
Escorpião. Será um dia em que a expressão de seus sentimentos estará em alta, e que é possível que, não importa o que faça, eles acabem refletindo diretamente nos resultados, o que poderá chamar bastante atenção se forem bons. No entanto, talvez se sinta um pouco travado por achar que agir de tal maneira é errado, ou que alguém possa te julgar mal por isso. Pelo contrário, procure ser uma pessoa mais relaxada em seu domingo, se permitindo descansar mesmo nos momentos em que estiver ativo. Considere este dia como um presente em que pode liberar sua energia estagnada de modo realmente útil tanto para o universo interior como para o exterior, pois haverá proteção espiritual que te permita agir de tal forma. Sagitário. É possível que você se veja numa posição em que terá diversas possibilidades para atingir um determinado fim. Porém, é possível que dentre essas possibilidades, algumas sejam armadilhas, embora na forma pareçam seguras. O interessante seria não se basear apenas no que vê, mas sim prestar atenção na sua intuição, pois é capaz que seja alertado que há algo errado, e que talvez seria melhor se informar bem antes de optar por determinados caminhos, principalmente se forem indicados por alguém. Existem os caminhos inovadores e os tradicionais. Procure ser mais conservador, ou se decidir ir pelas novidades, o interessante seria pesquisar bem sobre quem já foi por tal caminho em busca de relatos para saber o que há por ele, de modo que evite surpresas desagradáveis. Capricórnio. Descobrir que alguma pessoa que você não tem qualquer tipo de afinidade obteve sucesso poderá doer na sua alma, mas caberá a você fazer de tudo para não se deixar abater, e muito menos desejar a destruição do outro. Se lembre que a inveja é um veneno que você toma na esperança de que o outro morra, e mesmo que seus atos possam causar danos ao seu adversário, estará por causar um dano muito maior a você sem perceber. Pelo contrário, se liberte de tal sentimento, mesmo que seja algo bastante difícil, principalmente se envolver algo que você também queria. Pode parecer um verdadeiro caos, que todo o mundo está desabando sobre sua cabeça, mas tudo isso é passageiro. Procure tentar se acalmar internamente de modo que não venha a cometer qualquer besteira, além de isso possibilitar que entre em condições para ir em busca do próprio sucesso sem se basear no externo. Além do mais, é até possível que você, conseguindo elevar sua frequência, venha a conseguir algo melhor, pois tudo no universo funciona através de frequência, não sendo possível atrair coisas que estejam numa diferente da sua, ou seja, se estiver baixa, vai conseguir o que deixa naquele estado, o mesmo se estiver alta. Aliás, tal ocorrência pode ter ocorrido justamente por não ter cuidado dela direito. Por isso, vigiai e orai. Aquário. Poderá ser tomado por uma certa insegurança a respeito de determinadas situações onde você até tem capacidade, mas não se vê capaz. Porém, tal receio é apenas ilusão, e se você for capaz de sair desse estado e se pôr a fazer, há altas chances de que seja comprovado de que estava errado o tempo todo. É aquela história do não leva o jeito para a coisa, mas que nunca tentou. Portanto, procure se arriscar um pouco mais neste domingo, pois poderá ter algumas surpresas bastante agradáveis sobre você, e por mais que venha a pensar, não será sorte de principiante. Peixes. Sua intuição poderá indicar soluções para alguns problemas que você considera grandes, e que talvez já tenha pensado em algum momento serem até irresolvíveis.
No entanto, não será apenas a questão da informação vir até você que fará com que tudo se resolva no mesmo instante. Muito pelo contrário, ao vir tal ideia à sua cabeça, seria interessante que, se possível, procure implementá-la o mais rápido possível, até porque pode ser a solução que dá certo apenas naquele momento, pois todo o ambiente é favorável. Em outras palavras, por mais que a ajuda venha do campo espiritual, será necessária a ação no plano físico para que as coisas deem certas. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.